Pessoal, meu nome é Valéria Cruz, sou museóloga do MUNEAM, somos o Museu Nacional de Enfermagem, situado no Pelourinho. Se não nos conhece ainda, não perca essa chance, a entrada é gratuita de segunda a sábado. Agora que eu fiz meu comercial, quero partilhar com vocês o imenso prazer que tenho de receber aqui no museu uma queridíssima museóloga, mestre em museologia pelo PPG, UFBA, doutoranda em crítica cultural pela UNEB, escritora, poeta, mulher sensível, Joana Flores. Aproveito para agradecer a sua presença e a de Francisco Brito, seu companheiro, e vou tentar fazer essa conexão com a 16ª Primavera de Museus. É uma temporada cultural promovida pelo IBRAM e que tem como tema Independência e Museus, outros 200 outras histórias. Essas outras histórias nos abriu um leque de possibilidades e nessa oportunidade vamos falar sobre o tema bastante atual, embora venha diretamente do passado. Joana, em 2015 você apresentou a sua dissertação e em 2017 foi publicada em um livro com o título Mulheres Negras e Museus de Salvador, um diálogo em branco e preto. No seu livro, você trata a forma como as mulheres negras são representadas nos museus que você investigou, porém sabemos que não há muita diferença na grande maioria dos museus. Como opinião pessoal e no seu lugar de fala, você consegue visualizar se na atualidade o tratamento dado às novas exposições que surgiram, de alguma forma estão caminhando no sentido de expor a presença contextualizada da cultura africana não apenas como escravizados e subalternizados? Boa tarde, toda a equipe do MUNEAM, obrigada, Vá, obrigada também a Júlia, né, toda a equipe do MUNEAM, mediadores, pessoal do apoio, da biblioteca, agradeço imensamente assim, por estar me trazendo aqui, é a primeira vez depois que eu saio dessa casa, né, em 2010, e para vir falar de um tema que passa... Hoje, para mim, já é mais do que... Eu vou falar não apenas como no sentido pessoal, mas eu vou falar muito mais no sentido da pesquisadora, né? Da museóloga, que se torna uma pesquisadora, mas também de uma ativista em busca e na luta contra o racismo e lutando para enfrentar o racismo estrutural, né, que é disseminado em todos os lugares de poder. Então, como você bem falou, a pesquisa foi entre 2013 e 2015, na UFBA, no mestrado, no PPG Museu, sob a orientação da professora Maria Graça Teixeira. Mas hoje tenho certeza que se eu fosse fazer essa pesquisa, eu teria, infelizmente, o mesmo retrato do que eu tive há 5 anos atrás. Mas por que isso? Porque é como se esse tema, essa discussão, apesar de ter sido... ele mobilizou as instituições, não sei, mas ele mobilizou pessoas, tá? Então, não vou dizer que esse tema não passou agora a ser tocado, principalmente entre muitas estudantes do curso de museologia de outros estados. Aqui na Bahia eu não sei, eu não consigo agora lembrar de algum trabalho pós-Joana Flores, voltado mesmo à representação de mulheres negras. Eu não consigo lembrar. Posso estar sendo um pouquinho se dispersa, mas acredito que não. Agora, sei que em alguns outros estados, essa discussão em si, a representação das mulheres negras em museu em tal estado, né? Isso sim aconteceu. Então, acho que não estaria no mesmo lugar, porque o tema já passou a ser ativado, é como se ele tivesse sido acionado, né? Que, na verdade, era uma pauta que não era... a gente não via essa pauta, não dentro dos movimentos sociais, porque dentro do movimento negro já existia uma pauta do movimento negro,
a partir de Abdias do Nascimento, já querendo o museu, o teatro negro, né? Já tinha um teatro negro e já se pensava em um museu, né? Também, eu li um texto, reli um texto de Lélia Gonzalez na década de 80, 1980, onde Lélia Gonzalez já está falando de duas noções que para ela eram imprescindíveis, e para mim também continuam sendo, dentro dessa discussão de como a história do negro era contada pelo não negro. E ela vai tratar já da questão de consciência e memória. Então, isso já quer dizer que, ainda que a palavra museu não aparecesse, eu não sei, não consigo aqui agora mensurar, né? Mas, a não ser o movimento com Abdias, eu tenho muita dificuldade de encontrar a questão ligada diretamente à questão racial com o museu, né, partindo desse lugar aqui do Campo Museu, mas eu tenho certeza que já eram pautas dos movimentos sociais. Mas o que eu acho hoje, que para mim é difícil, é eu tratar disso para os meus, sabe? Para os meus pares. Você mostrar para as pessoas negras, mostrar para a galera de comunidade que o quanto esse não lugar que é atribuído aos corpos negros nos museus, como isso tem um valor não apenas representacional do ponto de vista simbólico, mas como tem um valor de capital simbólico muito grande. Como isso é importante para os corpos brancos, para os ex-colonizadores, você falou de escravizados, são ex-escravizados, como isso tem valor no cenário do capital, do capitalismo, né? Então, é algo que eu consigo compreender que hoje, a nível institucional, eu não consigo ver muitas mudanças, de verdade. Agora, eu acho que a nível de pensamento, de ter impulsionado esse movimento dos jovens, sabe, das meninas negras, das mulheres negras que estão na museologia, eu sinto que houve um impulso, sabe? É como se a pesquisa tivesse acionado esse lugar. Inclusive, eu acredito que também dos seus próprios pares, porque eu sinto uma movimentação nesse sentido, de algumas pessoas de alguns artigos saindo, falando alguma coisa referente a essa representação. Só que, assim, o que eu não percebo, na verdade, é esse link com a sua pesquisa, mas sim um discurso um pouco diferenciado. Só para complementar, na verdade, você vai encontrar muitos trabalhos, é isso que eu ia falar, talvez eu não tenha falado isso. São pesquisas tratando de nossos corpos a partir desse lugar nosso, de nós, museólogos e museólogas negras. Tá? Você vai encontrar até algumas informações, algumas questões, sabe, muito como temas, tá? Aparecia o tema de acervos voltados para os negros e tal, que tratavam dos corpos negros, mas não do jeito que eu acho que a minha pesquisa veio impulsionar. É uma museóloga negra tratando de um tema, assumindo esse lugar de mulher negra e de museóloga negra em uma profissão, em um lugar extremamente elitista, tá? E branco. Então, assim, uma das coisas que a gente pode parar para pensar se a gente for olhar da década quando eu entrei, da década de 90 para cá, a gente tem um número muito grande de museólogos negros que estão na sala de aula. Mas onde é que estão esses museólogos negros quando vão para o mercado? Então isso a gente precisa pensar. A questão do que eu falo em relação a mudanças é nesse sentido. Não apenas do ponto de vista da representação do objeto, mas do ponto de vista também do mercado absorver esses profissionais. Certo? E a outra coisa que você tocou aí é em relação também à minha pesquisa. A minha pesquisa ela é muito acionada e é muito solicitada por outras áreas do conhecimento. Né? Antes de ontem eu estava em casa e daqui a pouco um colega entrou em contato comigo avisando que estava fazendo um curso de educação, acho que educação patrimonial e questões raciais, alguma coisa no Rio de Janeiro. E olha quem estava lá, meu livro
na referência junto com Lélia Gonzalez, junto com um monte de teóricos, sabe? Então isso é muito bacana. Eu percebo que o meu livro ele é acionado, a pesquisa foi acionada, está sendo acionada por alguns programas de pós-graduação também. No curso de museologia, eu acho que ele ainda é muito tímido. A utilização do meu livro é muito tímida, mas fora da área, sim, ele é muito bem solicitado, é muito bem requisitado. Você enxerga algum avanço ou alguma mudança na forma que as mulheres negras são representadas nos museus a partir da aplicação da Lei 10.639 de 2003? E se atualmente é possível visualizar, apontar ou diagnosticar se os museus de Salvador têm cumprido com sua função didática pedagógica? Vou começar de trás para frente. Eu não posso afirmar, eu não tenho como responder essa pergunta, porque eu não tenho frequentado os museus de Salvador, não conheço as políticas pedagógicas, os programas pedagógicos dos museus de Salvador, então eu seria leviana de dizer que tem ou não tem, ou dizer que não tem. A questão da Lei 10.639 eu tenho minhas dúvidas, porque penso o seguinte: existe uma ação no curso de museologia que é ação educativa e cultural de museus, né? Que vem muito do trabalho de Paulo Freire, ação educativa e cultural, e aí então coloca em museus, ação educativa e cultural de museus. E eu acho que isso é muito misturado, vou usar esse termo, porque as pessoas muitas vezes confundem uma ação da escola ir visitar, né, como sendo uma ação educativa e cultural de museus. O colega ali, Bruno, está aqui também, e pode participar, interferir numa boa. E se ele souber que tem, eu até quero que me diga. A outra foi de Bruno. Pronto. Então, a questão é se eu vejo uma representação. Olha, uma das coisas que o livro traz é a questão da representação nos museus a partir das suas exposições de longa duração. Depois do livro, eu começo a visualizar uns movimentos, mas em exposições temporárias. É muito bacana você chegar perto do mês da consciência negra, jogar no mês de julho das pretas, sabe? É muito bacana, aí você fica bem na fita, como diz a galera, sabe? Agora pegue e assuma, pegar essa exposição e fazer e revisar essa exposição. Mexer no seu plano museológico, mexer no seu projeto político-pedagógico, né? E aí eu digo uma coisa, a Lei 10.639, e uma coisa que eu amarrei com o meu livro era isso. Se a gente não consegue enxergar isso nos museus, como é que esses museus estão tratando da Lei 10.639? Vão trazer as crianças, as escolas vão chegar lá e vão estar vendo as pessoas negras no mesmo lugar de escravizados e escravizadas nos museus que têm essas exposições. Então, eu não consigo... um dia desse eu tive um convite de um museu para ir fazer uma pequena mudança. A conversa é assim, pequena mudança na exposição. E você percebia, porque a questão não é somente a representação, é todo o discurso. Não adianta se mudar as peças de lugar se a equipe não está alinhada com a Lei 10.639 ou com as políticas, com o Estatuto da Igualdade Racial, com as pautas mesmo, né, em defesa do combate, de combate ao racismo, de um movimento antirracista em seu museu. Então não adianta você pegar o leque e colocar dizendo que o leque foi da escravizada tal que abanava fulana de tal. Você está mudando. E por incrível que pareça, uma das coisas que me chama a atenção na conversa foi: olha, vamos fazer isso porque os negros já têm negros consumindo. Como? Já tem negros consumindo cultura? A gente pode, eu digo sempre, a gente não consome museu porque, na verdade, eles não estão abertos para nos receber, né? A gente só vai na casa de uma pessoa e volta quando a gente é muito bem recebido, quando a gente é convidado e quando a gente é muito bem recebido. E eu acho que uma das coisas que fez com que... E eu fiz uma pesquisa ano passado, eu e toda a galera do movimento em defesa do coletivo, em defesa do Museu do Povo Negro, eu, Jance, né, da museologia, Chico, teve uma galera que colou bacana,
Giane Escobar, Rosemar, né, que são as pessoas que estão à frente dos museus no Rio Grande do Sul, Matheus Cruz, museólogo de Pelotas. A gente tem um monte de gente aqui agora que eu vou... Nutiele, de Goiás. E aí a gente fez um questionário e, por incrível que pareça, o maior número de pessoas que estavam visitando museus era negra. E o nível de escolaridade, acima de nível, todos do nível exterior para cima, sabe? Então, é uma pesquisa que não foi divulgada ainda, mas a gente já pegou os dados e a gente consegue perceber que não é que não visite. A questão quando a gente quer ir a um museu, a gente não vai, a gente vai esperando que tenha algo que, ainda que não esteja lá para me representar, mas pelo menos que não me desqualifique. Ou então que não conte as abobrinhas que os museus temem ficar contando, que é colocar a escravização nesse lugar do fetiche, nesse lugar do espetáculo, sabe? Então, assim, uma coisa que eu falo é o seguinte, dê nomes, né? Dê nomes. Você não sabe, você não disse que ela é escravizada? Você não disse que o balangandão é de uma escravizada? Então, de quem foi o balangandão, tá? Né? Conta a história, então, de quem usou e do balangandão e do senhor também. Conta como era a relação do senhor e da escravizada. Então, acho que são esses discursos, essas narrativas que precisam ser repensadas, sabe? E isso tudo nesse processo de musealização. Então, a Lei 10.639/2013, ela precisa estar alinhada não apenas na ação educativa e cultural, mas ela tem que estar alinhada com as práticas de conservação, com as práticas de documentação, né? Com as práticas de... Porque tudo isso vai repercutir na exposição. Então não adianta um grupo, né, de um monte de gente que não está nem aí se o menino preto é assassinado na esquina, se o menino preto é tratado como ladrão, ou a menina é tratada sempre como uma empregada doméstica, não gosto desse nome doméstica, como uma empregada, sabe? Não adianta você botar os museus para mudarem a sua roupa, sabe? Se o que está por dentro não modificou, sabe? O pensamento. E eu percebo isso quando eu chego nesses lugares. Né? Eu cheguei numa reunião onde a maioria das brancas não estavam ali para dialogar comigo. E cadê a equipe? Tá, fulano tá fazendo isso, Beltrano tá fazendo... Não, ninguém estava fazendo nada. Ninguém queria dialogar com Joana. E na verdade eu nem dialoguei, porque praticamente eu não abri a boca, né? Eu fiquei ouvindo e realmente não fiquei. Não sei se eu respondi, mas eu consigo enxergar que os museus estão precisando, e eu falo isso no livro, se alinhar, porque o que eles vão fazer, na verdade, não é nenhum favor, né? Eles estão indo de encontro à própria Constituição. Então, tudo o que eu falo, o Estatuto da Igualdade Racial está aí. Eu quero chegar em um museu agora e encontrar em cima da mesa o Estatuto da Igualdade Racial. Não vejo. Vocês conhecem? Eu não conheço. E isso é um documento que os museus deveriam ter. Sabe para quê? Para antes de elaborarem suas ações, ir lá e ver se vocês estavam indo de acordo. Vocês podiam ir no museu, né? E ir lá e dizer assim, pô, deixa eu ver se atende aqui ao Estatuto da Igualdade Racial. Entendeu? E a gente não vê isso. Então, não acho que a lei está sendo aplicada. Se tiver, que maravilha. Claro, a gente tem algumas instituições aí que estão sendo geridas por colegas negros e negras. Eu quero crer que nessas instituições isso já esteja acontecendo, mas eu não sei. É porque, na verdade, se a gente for parar para pensar historicamente na chegada dos museus no Brasil, eles estão chegando pelas mãos de quem? Né? A gente está em 200 anos e você está vendo o coração, né, do rapaz, o senhorzinho lá, sendo ovacionado, A gente não ouve falar, nesses 200 anos de uma independência, né, de alguma independência, porque para nós, negros e negras, essa independência a gente não consegue visualizar, até porque nós não fomos inseridas no processo, naquele momento, na independência. É como se nós não existíssemos, os nossos e as nossas não existissem naquele momento. É como se não tivesse acontecendo no Brasil uma escravização. É como se negros e negras não tivessem, estando naquele momento, se rebelando, lutando para que a escravização acabasse. E os museus, eles chegam nesse momento. E se você para pegar os museus que chegam nesse momento, né, que já estão com mais de 200 anos aqui, você não encontra, você vai encontrar nas exposições como hoje, as exposições antropológicas dos índios, a exposição tudo muito nesse lugar que era as exposições universais. Né? Você tinha as exposições universais que queriam vender o Brasil, né? Que a gente estava chegando no período da industrialização e precisava vender o que o Brasil tinha.
A gente continua tendo, né? Ontem a gente assistiu, não foi um filme, um documentário chamado Senhor... Isso, Sansarue. E a gente ficou vendo que era um documentário que foi feito na década de 70 e ele foi durante muito tempo, desapareceu. O filme desapareceu, ele foi censurado. Porque naquele momento da década de 70 não podia passar a história da seca no Nordeste, da miséria que era o Nordeste. Então você pare para analisar. E aí a gente vai voltar para os museus. Qual é o museu que a gente já viu pegar? Eu não conheço, até se souber, pelo amor de Deus, que trabalha ou que fomentou ou que se discutiu a questão da fome, a questão da seca, sabe? É como se os museus, eles tivessem, desde o seu início, eles chegassem somente para mostrar os louros, sabe? E que acabou se transformando num país como nós estamos hoje, né? Que somos quase um país fake, né? Porque a gente quer pegar... E por quê? Porque a essência do país, né? Que são os povos originários, né? Que a história que precisa ser contada. Quando a gente fala do Museu do Povo Negro, a gente fala, é um museu que vai ser contada pelos seus. A gente não tem voz nos museus para contar a história como ela deve ser contada. Então, eu acho que é por isso que a gente ainda caminha nesse lugar. E quando eu vejo o tema da primavera, os outros 200 anos, mas ainda assim, dentro dos museus